Olá pessoal, boa noite! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, mais um tema polêmico, mais um dia aí de sufoco. Já enfrentamos várias coisas durante o dia, estamos nos preparando para mais um ano letivo, nós professoras. Olá Jenny, olá Andréa, sejam bem-vindas. Gente do céu, momento de desabafo. Só aqui que tá calor? Tá muito calor, gente. Hoje vai ser, eu prometo que vai ser uma live rápida pra gente conversar um pouquinho e pra gente se refrescar depois, porque aqui tá pesado, né? Eu no meu cenário novo, mudanças, tá tudo meio bagunçadinho, mas eu fiz questão de arrumar primeiro meu cantinho aqui pra atendê-los, né? Boa noite, Jane. Olá. Bom, gente, vamos lá pro tema. Por que será que é tão difícil ser respeitado pelos alunos hoje? Né? Eu jogo essa pergunta aí, quem tá comigo agora no ao vivo, quem vai ver isso depois também, se quiser escrever nos comentários. O que vem na sua mente, assim? O que vem à mente quando com esse tema da live? Será que é tão diferente, assim, do tempo mais antigo, das outras escolas, né? Será que realmente hoje as crianças estão mais desrespeitosas? Será que a gente está exigindo muito? Será que a forma, a definição de respeito tem mudado, né? Então, assim, gente, só para deixar bem claro, né? A live, a intenção é compartilhar conhecimento, compartilhar ideias, né? Não o meu conhecimento, mas de vocês também, do pessoal que assiste depois, os comentários que eles fazem no inbox. E nada que a gente fala aqui está escrito em pedra, né? Nada que é isso e não tem como rever, é só um momento de reflexão. Então, assim, antes de começar essa live, eu quero só trazer uma reflexão que a gente sempre fala, que eu sempre falo aqui. É nosso, do comportamento humano, que a gente queira que o outro sinta o que a gente está sentindo. Ah, nada a ver, Jéssica, nada a ver se está viajando. Primeiro que assim, o nosso comportamento influencia muito, todo mundo sabe. Nós temos esses neurônios espelhados, né? Assim, eu falo bastante isso no meu treinamento para professor e gosto de frisar isso. São aqueles neurônios que fazem a gente chorar no filme. Pô, a gente não tá ali sentindo, a gente não tá vivendo o drama. Mas o fato de ver o outro numa situação daquela nos faz sorrir, nos faz chorar. Às vezes você não tá com fome, mas você vê outra pessoa comendo, você quer comer. Às vezes você nem precisa de uma roupa, mas você vê que alguém comprou, você quer comprar. Então isso é muito do nosso comportamento humano. E aí quando a gente fala de desrespeito, de falta de respeito, talvez a criança, o aluno, o adolescente, queira que nós, professores, adultos, eles querem que a gente sinta na pele o que eles estão sentindo também. Então isso tem que ficar muito claro pra gente o tempo todo, né? E parece loucura, parece viagem na nossa cabeça, mas eu vou te dar alguns exemplos agora. Boa noite, Anitta, Nicolas, Érica, sejam todos bem-vindos, meus amores. Ó, um exemplo, quando a gente tá com crush, alguém tá, sei lá, seja o que for, demora pra responder uma mensagem, a gente se sente ignorado, a gente quer o quê? Tá sem som? É isso? Será? Alguém confirma pra mim, por favor, se tá me ouvindo? Ou será que é Érica somente? Se alguém puder confirmar, eu agradeço. A Ju entrou. Estão me ouvindo agora? Beleza? Ok. Então, assim, é muito comum do comportamento humano a gente querer que o outro sinta o que a gente sente. Então, se a gente foi... Obrigada, meninas. Obrigada. Acho que é a sua conexão, Eriquinha, com o som. Obrigada, Anitta. Obrigada, sim. Então, gente, por exemplo, lá você foi ignorada. Você vai demorar para responder a mensagem, né? Não é sempre isso que a gente faz? A gente tem isso, né? Se você não está se sentindo valorizada, você quer no seu trabalho, você quer arrumar um emprego que ganhe mais, que você se sinta mais valorizada. E você quer que a empresa que você está trabalhando... Obrigada, Érica. Agora sim. Sinta que te perdeu. Sinta do tipo, que sinta a sua falta. É isso que a gente faz, né?
Então, assim, quando o aluno está te fazendo sentir desrespeitado, alguma coisa está acontecendo com ele. E assim, gente, não é exonerar a culpa do aluno, eu não gosto da palavra culpa, né? Responsabilidade do aluno, nem tacar tudo na nossa sociedade, na família, e aí a gente não tem culpa nenhuma, mas assim, a gente tem que entender que a gente está vivendo isso. E ignorar isso é um erro, né? Fingir que eu não me sinto magoada quando o aluno me desrespeita, embora com esse caroço de abacate, essa expressão a gente usa aqui em São Paulo, não sei se vocês conhecem, na garganta, com aquele sapo entalado e descontar no filho, no marido, em você mesma, achar que você não é digna de respeito. Então, fingir que isso não existe é um erro também, né? Porque tem uma pesquisa que fala que o serviço do professor é tão estressante, ele tem que tomar tanta decisão a cada segundo, que é mais cansativo do que o cirurgião neuro, que tem que cortar fazer uma cirurgia. Então, assim, o que a gente faz? A gente vai embora com essa sensação de ignorar o desrespeito, também não é certo. Então a gente tem que enfrentar. Só que a gente não vai exigir respeito dos alunos, a gente não vai falar, eu quero ser respeitado, porque eu fiz até um rios da chamada. A gente atrelava muito respeito com medo, com obediência. Isso não é verdade, né? Isso não é certo. A gente não é porque a gente tem medo, a gente respeita. Eu, por exemplo, eu sempre trago o exemplo do meu avô. Eu sempre respeitei meu avô e nunca tive medo do meu avô. Então, ter medo é uma coisa. Medo faz com que você faça errado, faça escondido, alguma coisa escondida errado. Faz que você tire sarro, que você deboche do professor pelas costas ou do adulto. E não é isso que a gente quer. Né? A gente quer uma sociedade melhor, a gente quer uma sala de aula melhor. A gente não quer mais se faz de conta, sabe? Esse mundinho de, tá com medo de mim, na minha frente me obedece. Né? Então, assim, ignorar que a gente está sendo desrespeitado é um erro, porque isso volta tudo pra gente. A gente desconta na família, a gente se sente desvalorizado o tempo todo. Então, assim, o que a gente tem que entender é que, de certa forma, talvez esses alunos, esses jovens, essas crianças também não estão se sentindo respeitados. E muitas vezes eles nem sabem o que é respeito, eles nem sabem replicar o respeito. Então, assim, respeito não é uma coisa que exige, né? Porque muitas vezes essa geração que a gente está vivendo, eu sinto isso, que eles não sabem. Você não me respeita. Eles já falam, mas por quê? Você tem que explicar o que eles fizeram, que você se sentiu desrespeitada. Isso é um ponto também que eu vou chegar. Então, assim, às vezes não é só desrespeito. Nós, professores ou adultos, a gente está com a nossa estima baixa, a gente está fora do controle da situação e a gente quer o controle, e a gente mistura tudo isso com desrespeito também. Então é muito legal a gente ficar atenta com isso. E assim, o que é desrespeitoso para mim pode não ser para você. Então, assim, imagina um aluno que tem vários professores, né? No ensino no infantil. Tem professor de música, tem um professor de artes, tem um professor disso, daquilo. Então, assim, os alunos têm que lidar com vários adultos. E o desrespeito para cada adulto é diferente um para o outro. Por isso que é bom a gente conhecer. Tanto o aluno conhecer a gente, como a gente conhecer o aluno. Olá, Bê, boa noite, meu amor. Então, assim, o que é falta de respeito para você? Isso tem que estar muito claro com a criança que você está lidando. Tem que estar muito claro para o aluno que você está lidando. Por exemplo, para mim, Jéssica Zuz, eu até marquei aqui, porque para mim, falta de respeito, às vezes, é eu ter que repetir o que eu falei. A pessoa não prestou atenção no que eu falei, eu tenho que repetir, isso para mim é uma afronta. Só que, poxa vida, 40 alunos, na sala de aula que eu já tive, mais de 40. Eu lá na frente falando, barulho de ventilador, barulho disso, barulho externo. Eu achar que repetir o que eu falei é uma afronta, eu vou ficar magoada, me sentindo um lixo, desrespeitado o tempo todo. Então eu não posso pegar isso como verdade e levar isso a ferro e fogo. Outra coisa que eu marquei aqui, mexer nas minhas coisas, não deixar as coisas organizadas. A Jenny trabalhou comigo, ela sabe que se eu não pegar essas coisas do jeitinho que eu deixei, isso pra mim era uma afronta. Mas a sala de aula muitas vezes é um ambiente compartilhado. Eu não posso achar que isso é desrespeito. Então, assim, a gente vai diminuindo o que realmente a gente leva como desrespeito. Por exemplo, que falem junto comigo. E pra mim isso é desrespeitoso.
Tanto é que a gente tem um acordo em sala de aula de levantar a mão quando um quer falar. Mas você acha, gente, uma criança de 10 anos, quando você tá falando de, sei lá, de ciências, de gravidade, de força, a criança faz uma conexão com o mundo dela. Nossa, teacher, é verdade, atrito funciona assim porque o freio da minha bicicleta quebrou e eu caí. Aí você tá falando sobre alguma coisa da aula que a criança tá extremamente envolvida, nem sempre ela tem o tempo dela de levantar a mão para compartilhar. Às vezes ela tá super empolgada, ela quer falar. E aí eu vou achar que desrespeitoso? Pô, eu tenho que saber levar em consideração. Pra mim, por exemplo, fazer piada, pra mim não é desrespeitoso. Tanto a Jane lembrou que mexendo nas minhas coisas eu achava que era desrespeitoso. Se eu deixei aqui, a outra professora que eu divido sala não apagou a lousa, eu achava super desrespeitoso. Só que, gente, tá todo mundo vivendo numa pilha danada. A gente compartilha a sala de aula. Se eu achar que tudo isso é de falta de respeito, eu vou ficar louca. E realmente ficava, né? Agora, por exemplo, fazer piada pra mim, com as crianças, que eu sempre sou no estilo mais de divertir, assim, mais engraçada, nem sempre pra mim fazer é desrespeitoso. Que, por exemplo, eu falava, quando era fração, ou quando a criança tava aprendendo volume e massa, eu fazia minha comparação com o meu corpo, que é grande, com o dos alunos. Então eles falavam assim, nossa, imagina multiplicar 10 vezes o peso da teacher. Eu não vou achar ruim, porque eu dei a liberdade para fazer brincadeira sobre o meu corpo, sobre o meu peso. Então, se um aluno fala, nossa, a teacher vai não sei o que lá, eu não vou achar ruim, porque eu dei liberdade. Mas, por exemplo, o que eu achava extremamente desrespeitoso, eu falava para eles quando falava, eu pago seu salário, quando era escola particular. E mesmo em escola pública, eles falaram assim, se não fosse pela gente, você nem ia estar aqui. Isso eu acho desrespeitoso, isso eu não deixava acontecer. Então, assim, primeiro é deixar bem claro para o aluno o que é falta de respeito para você. Levando em consideração que cada aluno tem história de vida, cada aluno tem a cultura. Para alguns alunos que eu tinha que falar algumas palavras, não era desrespeitoso, porque pai e mãe falavam. Então, falar a palavra F não era desrespeitoso para eles, porque eles ouviam o tempo todo. E era normal na família. Aí eu ia cobrar do aluno, não fazia sentido para ele. Então, por isso que tem que ter os acordos. Então, assim, o primeiro passo é, quando o ser humano quer que a gente sinta a falta de respeito, provavelmente essa criança não está sendo respeitada, quer que você sinta mesmo. Lembra que eu falei que geralmente é isso mesmo, o sentimento é a raiz do comportamento. A gente muda quando a gente muda o sentimento da criança, a gente muda o comportamento dele. Então, assim, a gente tem dessa de fazer que outros sintam. A gente tem esses neurônios espelhados. E cada ser humano e cada adulto tem um limite de respeito. Tem que estar muito claro para o aluno. Então, assim, acontece muito. Eu fui desrespeitado. Ontem no Big Brother, eu tava tomando banho e meu marido falou, olha, entrou uma professora aí. E ela acabou de falar que faz o plano... E bióloga, então eu entendo que ela dê aula pro ensino médio, pré-vestibular. A gente prepara a aula, a gente planeja, chega na sala de aula, uma falta de interesse, de desrespeito. Então, pra mim, falta de interesse é desrespeito também. Só que se você acabou de entrar na sala de aula, tá todo mundo empolgado com o ano letivo, todo mundo fazendo amizade, o professor, pra jovem, do ensino médio, vai ser a coisa menos importante, naquele momento. E cabe a gente entender. Não tô falando que a gente tem que aceitar. Que isso não justifica, mas isso explica. Se tá lá um monte de adolescente com os hormônios à flor da pele, o crush daqui que não viu o mês inteiro, aula online, aí você entra, você acha que você vai ser prioridade da sala de aula? Não. Aí você fala, cala a boca, senta todo mundo que eu vou começar minha aula e queira que eles entendam isso? Não. Então é meio que utópico isso, a gente pensar. Então a gente tem que também lembrar o que é esperado de cada comportamento, né, de cada criança. Pô, desrespeito uma criança do infantil ficar andando, correndo? Uma criança de 2 anos não consegue ficar quieta. Então você querer colocar aquelas criancinhas sentadas naquelas cadeirinhas e fica lá 4 horas se ouvindo, não é nem desrespeito do tipo, se a criança andar. É necessidade, é desumano querer que uma criança fique pequenininha. Antigamente funcionava, antigamente funcionava. Por quê? Você levantava, dava bronca, você levantava, gritava, você levantava, ficava de castigo, Hoje em dia não é mais assim. Então a gente tem que se adaptar. Então assim, o desrespeito aumentou?
comparado naquela época? Eu acho que não. Talvez a gente queira, talvez nós estamos exigindo coisa que não cabe mais na nossa sociedade. Mas então o que é desrespeito, Jéssica, se tudo pode? E aí, aluno gritar com você é respeitoso? Não. Usar palavras agressivas? Não. Das costas te ignorar? Não, não é respeitoso. Mas se ele fez isso para não ofender e não reagir com violência, talvez deva ser levado em consideração. Então tem que ficar muito certo o que você não tolera. E não vamos nem falar de violência, né? Que aí a gente sabe que muitos alunos acabam agredindo professores, a gente sabe que país que vivemos, sabemos que situação que estamos. Eu vou até contar uma história sobre agressão, eu marquei aqui para contar para vocês, que aconteceu comigo em sala de aula. E a gente nunca sabe como reagir, né? Às vezes eu penso naquela história e falo, eu deveria ter feito assim, deveria ter feito assado. E às vezes eu falo, não, eu fiz o meu melhor, eu fiz acho que o que era certo. Então assim, mudou um pouco, mudou. Respeito é diferente de um para outro, sim. Tem que estar muito claro para o aluno o que é falta de respeito para você, professor, para você adulto, para você, sim. Tem que estar muito claro, ele tem que saber o que é. E aí, o que será que eu acabei de falar que antes era muito assim, senta aí e fica quieto. Antes era muito autoritarismo, né? Do tipo assim, o pessoal mandava mesmo. Hoje em dia não tem mais isso. Só que tá faltando uma outra coisa também, que é a autoridade. Muitos professores estão acuados, com medo de se expressar, medo de falar e o aluno ir lá rebater, ir lá falar na secretaria, de reclamar e você perder o emprego, de estar filmando e colocar na internet. Então, ainda não estamos falando de autoritarismo, mas a autoridade do adulto responsável perante aluno, perante crianças, se perdeu também. E muitas vezes eu falava com meus alunos, olha, a gente pode pensar em opções para isso, mas quem vai dar a palavra final sou eu. Parece estranho falar isso, né? Por que, teacher? Por que, professora? Porque eu sou responsável por você. Eu sou responsável pela saúde de vocês, pela segurança, pela integridade. Então, no fundo, quem vai decidir sou eu. Eu tenho maturidade para decidir sobre isso. Então, eu não vou colocar vocês em risco. Porque, às vezes, as crianças têm umas brincadeiras, umas ideias malucas. Vai falar, não, nem quero ver que isso é... Ouça. Ensine a expressar. E mais, ensine a ouvir que a outra pessoa vai decidir por eles. Porque eles não têm ainda condições de decidir por eles. Vai ficar triste? Vai. Vai ficar frustrado? Vai. Vai bufar? Vai. E aí? Que passa? E aí que frustração faz parte do aprendizado. Frustração exercita o músculo da resiliência. É assim que funciona o ser humano. Então, assim, várias coisas para aprender, sim. Então, assim, ser responsável, ser autoridade é decidir. Autoritarismo é achar que tem que ser sempre do meu jeito. E aí é o que a gente não quer também, tá? Então, assim, o que mais podemos fazer? O que mais que é esperado? Tem uma frase aqui da Carol Ann Tomlinson. Difícil esse sobrenome, né? Que é da Universidade de Virgínia. Eu li um livro que ela é uma consultora educacional. Ela frequenta as escolas e vai dando consultoria. E ela fala assim, eu conheço muitos professores que buscam respeito e não conseguem. Então, assim, aí ela fala a visão dela sobre isso. Então, assim, lá na Virgínia, nos Estados Unidos, ela fala que eles buscam, eles exigem respeito, mas não conseguem. Porque, na verdade, quando a gente fala de respeito em sala de aula, é respeito mútuo. E aí, o respeito mútuo tem que ser do professor para o aluno e do aluno para o professor, não. Que a intenção não é só que o aluno respeite o professor, como era antigamente. É que cada indivíduo se respeite. O aluno respeite o outro aluno, coleguinha. Porque senão não faz sentido. Você já pensou? O aluno te respeita por medo, mas não respeita o amigo. Então, na sua sala, na sua aula, ele bate no outro e você é responsável. Você fala, ei, professora, você deixou essa briga? E outra, que professor que quer lidar com briga? Tem um conteúdo pedagógico para passar. Tem um planejamento. Tem 40 alunos. A última coisa que você quer na sua sala de aula é briga. Para depois vir o coordenador, o diretor enchendo
pá, fora a família. Então, assim, se a gente não praticar o respeito mútuo, o aluno pode até te respeitar por medo, porque você é autoridade ali, alguma coisa assim. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer o respeito mútuo. A disciplina positiva fala do respeito na forma horizontal, não vertical. Professor e aluno. Tá todo mundo aqui. Professor, aluno, professor, todo mundo aqui misturado. Então não fala mais daquele respeito, sabe? Que chefe, que o funcionário tem que respeitar o chefe, não. O patrão também tem que respeitar o funcionário. Que a mulher tem que respeitar o homem. Não, o homem também tem que respeitar a mulher. Então isso, quando lá os idealizadores da psicologia adleriana, 100 anos atrás falavam, eles já falavam nessa linha de respeito horizontal para a sociedade ter sucesso. E às vezes o que a gente faz em sala de aula é isso. A gente está exigindo o respeito do aluno aqui. Só que daí não vai funcionar, porque além de ser mútuo, tem que ser horizontal. Para os alunos respeitarem outros alunos. Para os alunos respeitarem a merendeira, a copeira, o auxiliar da sala de aula, é tudo isso. Corta meu coração quando os alunos respeitam às vezes mais a diretora do que a professora. A diretora que sequer entra em sala de aula. Porque às vezes é isso que é pintado. A gente seleciona quem a gente respeita. E não é assim. Todas as ferramentas da disciplina positiva que a gente fala de respeito mútuo é justamente para isso. Porque a leveza, a fluidez da sala de aula depois acontece. Porque você não tem que ficar exigindo respeito. Porque naturalmente acontece. E é aí que a mágica, né? Que a mágica acontece. E aí eu sempre falo, né? E eu não falo porque eu tirei isso, eu falo dos treinamentos que eu faço. A Jane Nelson também falava, que é a escritora que montou toda os treinamentos da disciplina positiva. Então a Jane Nelson fala, tudo piora antes de melhorar. Então assim, vai ser do nada que você vai conseguir isso? Não. Pode ser que os 2 primeiros meses da sua sala de aula sejam um horror, que você queira sair correndo, mas os outros 10 meses será como, entendeu? Será uma calmaria. Ah, nunca mais vai ter imprevisto? Não. Só que você vai poder confiar mais na sua sala de aula e os alunos poderão confiar mais em você. Mas aí eu vou falar sobre a história do estojo. O que acontece? Eu estava no primeiro ano, ensino médio. De um 9º ano que não era nada fácil. Então juntou, ficou uma sala enorme. E a escola que eu trabalhava não dava o suporte adequado. Era bem seletivo o suporte que eles davam para professor. Para alguns professores, homens, mais tempo de casa, de exatas, eles eram idolatrados. Né? Assim, a coordenação, a direção idolatrava esses professores. Mas para as mulheres de humanas, que é letras, no caso de inglês, eles achavam que era perfumaria, que tanto faz, que era como se a gente estivesse ali para deixar os alunos ocupados. E aí foi um primeiro ano que foi muito difícil de lidar, e era uma escola que eu não podia de jeito nenhum parar minha aula para sentar, fazer uma roda e conversar com aqueles alunos. Estavam todos com conflitos ali, era visível, nossa senhora. Tinha um aluno lá que o pai era militar, meu Deus, o pai ia lá enfiar o dedo na nossa cara. A gente tinha medo de falar com o pai do menino, o pai batia no menino, o menino era insuportável, batia nos outros, mas assim, era grande, não tinha como segurar, era um moço de 16 anos. Então assim, era o caos. E eu não tinha a possibilidade de sentar e falar para os meus alunos, olha, eu estou me sentindo desrespeitada, vamos ver o que a gente pode fazer? Eu tinha que entrar na sala de aula, fazer todo mundo calar a boca e passar conteúdo. Taca-lhe pau em conteúdo, era páginas. O coordenador queria saber quantas páginas da apostila eu tinha dado. Só isso. Era só isso que interessava. Não que o conteúdo não seja válido, só que uma sala de aula que eles faziam rodinha e ficavam de costa para mim, como que ia passar conteúdo? Aliás, passava um monte, porque ninguém prestava atenção, mesmo podia passar 30 páginas. E aí, um mal na prova, e a culpa era da professora, eu era chamada a atenção, né? Enfim, aquela bola de neve eterna. E aí, os alunos, e essa sala, desse jeito, eu já não sabia muito mais o que fazer, totalmente perdida, né? Sem estrutura, sem suporte nenhum. E um aluno foi jogar um estojo para o outro aluno, que era uma sala de aula bem grande. E o estojo bateu em mim, bateu no meu rosto e machucou.
E aí, o aluno, eu vi no olho do aluno que não foi a intenção dele. E aliás, era um dos melhores alunos, mais gentis que tinha. Mas é aquela lei de Murphy, né? Quando é pra acontecer, se acontecesse com um aluno que era ruim, seria muito mais fácil de lidar. Mas eu vi no olho do aluno que não foi a intenção de machucar. Só que a sala de aula toda começou a rir. Então, assim, tinha 30 alunos, marmanjos de 1,80 m, aquelas meninas enormes, que já não me respeitavam. Aconteceu isso, eu chorei. Eu chorei. Bateu o estojo no meu rosto, ninguém foi perguntar, a professora machucou. Eu só vi o espanto no olho do menino, assim, sabe? Que jogou o estojo, que foi jogar pro outro. Eu peguei minhas coisas, que era um monte de apostila, que eu tinha um monte de aula, e saí. Saí da escola, peguei e saí. Eu tava com o carro, peguei e saí e fui parar no serviço do meu marido, que ele trabalhava ali perto. E era horário de almoço dele. E aí eu fui lá e tremia, e chorava. E o pessoal da coordenação me ligando e tal. Ai, demos a bronca no aluno e tal, chamamos. Mas assim, o último a levar a bronca e o último a pagar as consequências era aquele aluno que, na verdade, ele era um dos mais gentis mesmo, mais educado. Só que assim, se eu não fizesse isso, se eu falasse que estava tudo bem, se eu gritasse com o aluno, se eu jogasse de volta, nada disso ia dar certo. E o problema não foi o estojo bater em mim. Isso eu não me senti desrespeitada, embora fosse um tipo de violência. O que doeu foi todo mundo começar a rir, ao invés de alguém perguntar se estava tudo bem. Aí, isso pra mim foi a gota d'água, né? Então, são assim, então quer dizer que a partir do momento que você começar a aplicar disciplina positiva na sua sala de aula, você nunca mais vai passar por nenhuma situação? Essa situação, eu não aplicava nada da disciplina positiva, né? Eu não tinha nem estrutura, não tinha nem conhecimento, nem era possível. Mas mesmo assim, você vai aplicar a disciplina positiva, isso quer dizer que nada vai acontecer? Não. O problema é que você ia ter muito mais maturidade para lidar com isso. Quando eu falo assim, o que eu acho que eu deveria ter feito? Eu acho que eu deveria ter saído da sala de aula ou ter pedido para algum aluno chamar a coordenação, porque não pode abandonar a sala de aula. Quem é professor sabe que a gente não pode deixar a sala de aula sem um outro responsável. Isso poderia causar algum dano para o meu lado profissional. Se alguma coisa acontece, se uma briga entre alunos acontece e eu abandonei a sala de aula, isso é muito grave. Hoje eu acho que eu teria... porque foi difícil. Assim, gente, são tantos perrengues sendo professora que a gente, na hora que passa assim um filminho, né? A gente lida com a emoção o tempo todo, porque o tempo todo a gente tá meio que à prova, sabe? Eu acho que hoje eu teria um pouquinho mais de condição de parar a sala de aula, resolver por mim mesma, talvez sem a ajuda da coordenação, que não era das melhores, muito pelo contrário, tinha menos estrutura que eu. Sentar todo mundo e falar, gente, aconteceu isso e tem acontecido isso, isso. Parar o meu conteúdo pedagógico, parar o verbo to be, parar o perfect, simple past, parar a leitura, parar o que for e falar, vamos falar sobre o comportamento de vocês. Vamos falar como eu me sinto nessa sala de aula. Né? Então, assim, eu fiz o meu melhor, que foi pegar minhas coisas e ir embora e chorar. Né? E aí, no outro dia, a coordenação para falar, brigamos com o aluno, demos advertência para o aluno. Gente, isso não funciona. Não funciona, porque depois eu entrei na sala de aula da outra vez e aí ficava aqueles risos curtinhos, sabe? Do tipo, cuidado, hein? Levou a estojo. E aí eu via os alunos ainda tirando sarro, né? Então, assim, resolveu alguma coisa? Nada. O aluno que jogou estojo, que foi acidental, foi embora, levou advertência, e os outros que eram piores ficou lá tirando sarro de mim no dia seguinte. Só que na época eu não tinha condições de parar tudo e fazer uma assembleia de sala de aula e falar sobre respeito, né? E aí, por isso que eu falo, não tinha como eu virar e exigir respeito deles, porque eu era uma maquininha, né? Eu entrava, dava conteúdo pedagógico e ia embora. Eu não tinha conexão nenhuma com meus alunos. Tinha um pouco, sim, com eles, no 9º ano, porque eu até dancei com eles, não sei se alguém aqui depois vai ver essa live. A gente dançou um pagode ainda, coisa de professor, sabe aquelas coisas que o aluno tem que ganhar ponto e quem faz ainda é o professor? Meu Deus, eu me envolvi em tudo isso. Então, assim, gente,
Deixa eu ver aqui onde parei. Então assim, o que é respeito hoje em dia? Tudo que eu tô falando aqui é de pesquisa, tá? Eu leio a matéria, eu faço o fundamento teórico, né, de tudo isso. Então, assim, outro ponto que eu queria falar. Não é só pelos alunos que a gente se sente desrespeitada. É muito pelos profissionais também de educação de dentro da escola. Por isso que às vezes pequenas coisas acabam sendo, sabe, do tipo uma tempestade em copo d'água, porque a gente já não tá bem. Então assim, o que inclui respeito hoje em dia? Então, porque respeito é muito amplo, né? Oi Mari, boa noite, meu amor. Então assim, respeito é muito amplo, é muito vago. O que as crianças definem como respeito? Olha que bonitinhos dessa pesquisa lá em Virgínia, nos Estados Unidos. Respeito inclui atenção, inclui consideração. O que será que é consideração? Consideração é alguém ouvir o que você fala? Eu acho que sim, né? Porque é tão ruim falar à toa. Então, segundo as crianças dessa pesquisa, respeito inclui atenção, consideração, preocupação e apreço. Apreço é amor, é carinho, né? Então, assim, olá! Alessandra, né, Lei? Eu chamo todo mundo por apelido, tá, Lei? Então, as crianças falaram isso. Então, assim, porque a gente fala de respeito, o respeito é muito amplo. Então, defina respeito. Então, se uma criança se sente ouvida, considerada a opinião dela, reconhecida pelo que ela é, e ela sente o apreço do professor por ela se sente respeitada. Respeito para as crianças é isso. E assim, pessoal, a disciplina positiva, Alfred Adler sempre falava que todo ser humano é digno de respeito, né? Isso inclui as crianças. Isso é de onde a gente tira, né, que pelas crianças não precisa. Depois aprende, lá na frente a gente respeita. Só tem uma forma das crianças, das crianças aprenderem o que é respeito e o valor do respeito. É sendo respeitadas. Não tem outro jeito. Então, são assim, e a gente fala, trate tão bem as crianças com tanto respeito, para o dia que elas não forem respeitadas, elas saberem. Falar, isso aqui não, meu irmão. Por isso que a gente tem que ensinar o que é respeito desde pequenininho. Por isso que a gente vive nessa sociedade que todo mundo faz o que quer com a gente, governante, tudo, todo mundo faz o que quer, patrão, é empregado faz o que quer com o patrão, marido faz o que quer com mulher, adulto faz o que quer com criança, porque não sabe o que é respeito, no fundo é isso. E aí tem outra fala aqui de uma criança que fala assim, dessa pesquisa, respeito a ser levado a sério. Será que a gente leva a sério o que uma criança fala? Porque tudo a gente acha bobeira. Tudo a gente acha que é passageiro. Pra gente que já viveu aquilo. Pra eles, não. Então, assim, aí uma falou assim, que ser levado a sério é respeito. Aí a outra falou, a pesquisa falou sobre um ambiente escolar. Aí uma criança falou de uma escola que aplica disciplina positiva. Olha que bonitinho, palavra delas, eu traduzi. Aqui, eles me ouvem. A gente sente de verdade que é ouvido. Sabe por quê? Porque a criança sabe quando a gente ouve e fala aham e não ouve. E fala que as professoras se preocupam com a gente, com o que a gente pensa e sente. Aí ela adiciona mais uma informação, que a gente vai pensar um pouquinho mais lá na frente. Olha que bonitinho. Eles querem que eu faça a minha parte, para que a escola fique ainda melhor a cada dia. Então, a partir do momento que a criança entende a importância dela, que ela se sente respeitada, lembra dos neurônios espelhados que a gente tem? A intenção é que eles façam o mesmo. E assim, gente, tom de voz é respeito. Olho no olho é respeito. Mas eu tenho muito aluno, mas eu tenho nenhum momento dá. E outra, gente, você não precisa demonstrar respeito para todos os alunos se você tem 40 alunos todos os dias uma aula de 50 minutos. Mas se um aluno vê que você respeitou o outro, ele vai começar a entender. Pô, essa professora é diferente. Pô, tem alguma coisa aí. E aí naquele dia, talvez não dê para ter dado uma atenção especial, essa conexão com o aluno, mas vai dar para o outro. E os alunos conversam entre si.
E aí que eu tô falando que a mágica acontece. Por isso que eu falei que os 2 primeiros meses são difíceis, que tudo piora antes de melhorar, que a gente tem que definir muito o que é autoridade, o que é autoritarismo, que a gente tem que ceder um pouco, porque respeito é muito misturado com medo e a gente não quer que o aluno respeite a gente porque tem medo. A gente quer que o aluno respeite o professor, bem como o coordenador, bem como a tia da merenda, bem como o outro aluno. A gente quer respeito mútuo, respeito na linha, com todo mundo se respeitando igualmente. Pra quê? Pra transformar a sociedade, pra estar melhor lá na frente. Porque, gente, tentar controlar essas crianças por 50 minutos, 4 horas por dia e depois vazarem, não funciona. A gente já sabe que não. Olha como a gente tá. Olha o estresse que é ser professor. Não tá dando certo. Né? Por isso que a gente tem que entender a outra linha. Então, assim, a gente tem que trabalhar para conquistar o respeito. E, gente, não é nada fácil. Não é nada fácil que a gente lida com alunos que não são respeitados em casa. Então, que você já não aprendeu lá, não tem oportunidade de aprender na escola, aí a gente vai querer que eles sejam respeitosos como? Né? São alunos que ficam o dia todo no celular, o tempo todo ignorado, pai e mãe só fala que dá gasto, pai e mãe só fala isso, pai e mãe tá em casa só reclama de dinheiro, só reclama do serviço. Às vezes os adolescentes estão em casa e é uma pressão na cabecinha deles que o mundo parece que não tem solução. Já vive com a ansiedade do cão, porque o excesso de informação, tudo é muito mais rápido. Não se sente respeitado e valorizado em casa. Tudo que faz não é bom o suficiente. Se abriu uma panela, não fechou direito. Mas não vai lá mostrar como fecha. Só xinga e grita. Você não sabe fazer nada certo. Não aprende o que é respeito em casa. Professor em casa não dá tempo. Professor em sala de aula nem sempre dá tempo de desenvolver habilidade de vida. Então a gente está exigindo respeito de pessoas que não sabem o que é. Não sabem o que é atenção, consideração, apreço, nada disso. Então assim, fica muito difícil mesmo. É a mesma coisa de você querer tirar água de pedra. Não vai sair. Esses jovens hoje em dia estão secos, sabe? Assim, não tem de onde tirar. Por isso que a gente tem que fazer o caminho contrário. Por isso que a gente tem que mostrar um pouquinho os dentes. Sabe assim, ceder um pouquinho antes, para depois querer de volta. Então assim, muitos alunos já no começo da aula, tem uma expressão aqui que eu peguei dessa pesquisa, desse treinamento que eu fiz, que eles falam, chips on their shoulders. As crianças já entram assim em sala de aula. Aí todo mundo fala, é por causa do uso excessivo de celular que fica muito assim? Pode até ser. Mas entra com uma estima tão baixa, tão desencorajados de como cidadão, de como ser humano, tão descrente dele mesmo, tão achando que a professora não vai valorizar, que a professora não vai gostar deles. E sim, a gente vive numa sociedade de querer aceitação, de querer ser reconhecido. Então, às vezes, esses alunos já estão tão assim, de estima tão baixa, tão sofrido. Lá, de outras salas, de outros anos de escola, da casa, da sociedade, se sentindo tão pouco, porque a gente se compara o tempo todo. Eu me comparo com outro o tempo todo, eu me comparo com uma professora o tempo todo, eu comparo meu corpo, eu comparo a casa que eu tenho, eu comparo o carro que eu tenho com outro. Nós vivemos assim, e eles também fazem isso com eles. Por isso que às vezes eles se sentem tão mal o tempo todo, né? E assim, e eles já entram esperando que o professor não goste deles, porque o outro professor já xingou, porque a mãe já falou que não presta nem para estudar, porque o pai já falou que não presta para nada. Porque a mãe falou porque a avó falou que na idade dele já estava fazendo isso. Já tão desencorajado que se você não der um sorriso, se você não der um olhar do tipo, hey, confio em você, baby steps, passinhos pequenos, aí não vai. Aí você vai ficar dando um murro em ponta de faca mesmo. Que aí vai ser aquela briga, luta de poder, sabe? Ciclo de vingança, que é o que a gente vê hoje nas escolas. Sem fim. E por que eu falo para o professor fazer isso? Para o professor mudar o olhar, para o professor tentar alguma coisa diferente? Porque eu sei o quanto é estressante estar lá na outra ponta. Porque eu sei que a gente sai o caco, que a gente sai bagaço, que a gente sai desrespeitado, que a gente sai humilhado, que a gente acha que não tem solução, que fica enxugando o gelo o tempo todo. Por isso, sim, é necessário
treinamento, aprender como fazer, sabe? A engrenagem voltar a virar de um jeito que favoreça o professor. Sabe por que isso vale a pena? Porque quando eles aprendem isso, um aluno chama a atenção do outro. Oh, isso não é legal. Oh, não fala assim com a professora. Oh, a professora quer falar. Oh, eles se cobram. E aí melhora a vida do professor, tá? Então assim, criar conexão, deixar claro para os alunos que eles são dignos de respeito e que eles podem e devem respeitar o próximo, porque eles também são respeitados e eles sabem respeitar, né? E aí o pessoal fala, por que no crime, na cadeia, um respeita o outro não sei o que lá. E eu vou falar, por quê? Porque não tem tanta bagunça, né? Às vezes fala no crime organizado, na cadeia, porque tem líderes, sabe? Por mal, é por mal, mas tem. E é isso que a gente quer líder pro bem, né? Pra gente entrar aí nesse gapzinho. Porque hoje em dia é muito mais fácil perder um aluno, um filho, pro mundo do crime, pra drogas, pra sociedade, do que manter perto, com conexão. Né? A gente sabe disso. Todo mundo tem um caso, todo mundo sabe alguma coisa. Ixi, não quero nem entrar em detalhes, né? Então, assim, o que acontece quando o respeito na sala de aula é mútuo? Como que a gente pode fazer para conseguir isso? Agora eu selecionei aqui, agora são minhas, tá? Essas são técnicas minhas, isso não é dado de pesquisa. O que a gente faz para conquistar o respeito dos alunos? Ser consistente no que você fala e no que você faz. Você pode fazer 500 vezes certo. Você faz uma vez errado, daquele escorregão, eles vão lembrar dessa vez. Ser consistente. Se isso não é respeitoso, isso não é respeitoso. Pronto, acabou. Né? É que nem dieta. Às vezes você dá os escorrega lá, mas você tem que voltar no foco. E quando acontecer alguma coisa que eu perder a consistência lá com os alunos, as coisas que eu tô falando, você reconhece. Olha, pessoal, ontem eu deixei passar isso, ontem mas eu pensei melhor e 2 minutos da sua aula que você perca. Mas seja sincero e reconheça o que você deixou passar, né? Outro ponto, manter as suas palavras, que é justamente o que eu falei. A cadeia lá no crime o pessoal respeita. Segue as regras, porque lá eles mantêm as palavras, né? Não são as melhores, não, mas tem que manter os acordos. Tem que deixar bem claro o que é o acordo e manter. Não abre exceção. Não, tem coisa que é inegociável, violência, desrespeito, do tipo com palavras, violência verbal, violência física, é inegociável. Então você não vai abrir exceção, você não vai deixar passar. Porque eles vão saber que ali tem um limite, até aqui pode. Dali pra lá, não. E se for uma sala de aula muito violenta? Gente, eu já dei aula em EJA que os alunos iam armados. Então, assim, o que você faz? Olha, até aqui vai. Você tem que deixar bem claro antes. Terceiro, aqui, ó. E aí, quando, se porventura, algum acordo não der certo e for quebrado, o que acontece? Você joga para os alunos. O que aconteceu? O que aconteceu agora? A gente seguiu aquele acordo? Não. O que a gente pode fazer para resolver isso? Joga para eles. Conversa. Isso serve para filho também. Era para chegar meia-noite, chegou 00:30, chegou 00:45. O acordo foi quebrado, filho. Como que a gente vai fazer para solucionar esse problema, para isso não acontecer de novo? O que você acha que resolve? Deixa ver a solução deles, tá? Controlar a nossa frustração. Porque sim, seremos desrespeitados, tá? Por alunos, não só uma vez, muitas vezes. Não queremos que seja recorrente. Queremos que mude, né? Mas que vai acontecer sim, porque lidamos com seres humanos, né? E cada um tem um dia, cada um tem um acontecimento na vida. Como sempre, o sentimento é a raiz do comportamento. Cada um tá sentindo de um jeito, não somos maquininhas. Então assim, me desrespeitou,
Se frustrou, não leva para o pessoal, tenta o máximo, né? Não levar para o pessoal. E controlar essa expectativa aqui. Aprender quem são seus alunos, conhecer um pouquinho de cada um, porque você sabe até que ponto você pode chegar, né? Ouvir de aluno, eu odeio você, odeio você, odeio você, você é horrível, odeio você, já ouvi um monte. E até eu entender que eu odeio você, você não presta pra nada, era a frase que o aluno mais ouvia na casa dele. Das pessoas que mais tinham que respeitá-lo, né? Então, aí, vou deixar? Não. Você não fala comigo dessa forma. Eu não me sinto respeitada. Assim que você estiver pronto para conversar comigo de maneira correta, respeitosa, a gente volta a se falar. Mas você não vai falar assim comigo. Mas não leva pro pessoal, né? Fala baixinho, olho no olho, né? Aqui, ó. Ser paciente, que a mudança chega, né? Mas a gente tem que ter paciência. Nada é pra agora, né? Não tenha pressa que nada é pra já. O amor sabe esperar. Isso é uma música de Chico Buarque. Acabou de vir. É justamente isso que eu penso. Falar no tom de voz normal. Isso aqui eu preciso aprender. Principalmente quando a gente tá dando bronca. Mais normal, mais controlado que você tiver, melhor pra você. Mais você vai mostrar equilíbrio. Eu às vezes dou uma... Mas quando eu tô emocionada, que eu quero ser mais alegre, que eu quero chamar mais atenção. Mas na hora do vamos ver, na hora que o bicho tá pegando, quanto mais neutro tiver seu tom de voz, melhor é. Mais firme, mais fácil de ouvir, mais credibilidade você passa. Daí você vê aquelas doidas, né? Eu falo doida que geralmente é mulher, né? Infelizmente. Que grita. Homem não grita muito, não sei porquê. Não sei. Você vê gritando, além de ser feio, desgastante, não resolve. Se gritar resolvesse, gente, pelo amor de Deus, né? A gente já não teria mais 90% dos problemas que a gente tem. Porque a primeira coisa que uma mãe faz, uma professora faz, mediante um problema, é gritar, né? Não resolve. E ser gentil e generoso. Por quê? Porque eu sou trouxa? Não. Porque é o único jeito que eu vou fazer, o único jeito de cobrar gentileza é sendo gentil. Ah, esqueci de uma coisa. A disciplina positiva fala de gentileza e firmeza. Então não é para ser gentil um dia e firme no outro. Firme uma semana, gentil outra semana. Não, tem que ser gentil e firme ao mesmo tempo. Gentil quando eu não grito de volta com o meu aluno, firme quando eu não deixo ele gritar comigo. É isso, é esse equilíbrio, né? Aí a gente vai falar assim, uma maneira infalível de saber se seus alunos te respeitam e se a sala de aula fechou mesmo, é quando os seus alunos te defendem, né? Pode ser de outro aluno, pode ser de uma coordenação, pode ser porque às vezes chega a coordenadora lá e vai examinar a sala, entra na sala de aula, ou alguém da secretaria de ensino vai ver a nossa aula. E eles fazem um melhor para que sua aula seja um sucesso, para que não coloquem você em enrascada, que eles tentam te safar de algum problema. Aí você sabe que você fechou com seus alunos. Uma vez quebrou alguma coisa na minha aula, eu falei, ai meu Deus, tô lascada. Não lembro, foi aula de ciências. Falei, nossa senhora, né, que eu sou dramática. Ah, my gosh, começa, né? Eles, calma, professora, a gente pode fazer uma vaquinha, a gente pode resolver, a gente não sei o que lá, a gente compra outra e substitui. Aí a gente fala, eu falei, não, meus amores, tá tudo bem, quebrou, eu vou falar. Eu fiz só fiz um drama, né? Mas assim, saber que eles fecharam com você, que defende você, acabou, né? É o jeito de mostrar mesmo, né? E outra coisa, que é pra meio que fechar, depois eu vou ler ali o que a Anitta escreveu. Quando você se sentir desrespeitado por quem quer que seja, isso é uma dica que eu dou. Tente não falar assim. Você falou assim, você fez isso, você aquilo. Tentem falar assim. Eu me senti desrespeitada por isso.
Porque quando você fala pro outro, você fez isso, ele pode dar mil desculpas. Não, foi sem querer, eu fiz, mas não percebi. Mas quando você fala na primeira pessoa, eu me senti desrespeitada, sobre o seu sentimento ninguém pode duvidar. Ninguém pode colocar em xeque seu sentimento. Você fala, eu me senti desrespeitada agora. Aí, pra melhorar, você pode perguntar por que você acha que me senti desrespeitada. Ao invés de falar. Quando você joga uma pergunta, você faz a criança pensar. Adulto também, tá? Que eu faço isso com meu marido. Dicas para... Vou fazer uma live sobre casamento e disciplina positiva. Às vezes meu marido fala, não vem com a disciplina positiva comigo. E, gente, quando eu falo pro meu marido, substitua o desculpa por obrigado. Ele, ai meu Deus do céu, eu faço isso com os alunos também. Posso até fazer uma live sobre isso. Mas aí, quando você, ao invés de você apontar o dedo, você falou isso, você saiu do seu lugar, você não completou, eu me senti desrespeitada. Por que você acha que eu me senti desrespeitada? Ah, porque eu não fiz a lição? Porque essa lição é parte da aula. Eu planejei essa aula. E essa lição faz parte da aula. Se você não cumpre com a lição, eu me sinto desrespeitada. Porque eu fiz o planejamento disso. E eu fiz o meu melhor. Então, quando você dá uma dessa, porque sobre o seu sentimento ninguém pode duvidar. Aí você já volta, você já diminui. Até nisso você já respira, sabe? Ao invés de você apontar o dedo. Então, assim, tentem usar isso. Na sala de aula, com os alunos, com alguém próximo aí, né? Funciona bem. E a gente se sente forte, sabe? Quando você fala do seu sentimento, poxa vida, estou me defendendo. Estou tendo coragem de falar que não me senti respeitada. E é muito bom. Eu não gostei. Eu não me senti bem com isso. Eu não me senti respeitada. E tudo isso vai, tá? Deixa eu ver o que a Anitta escreveu aqui. Deixa eu ver se tem como. Você é uma guerreira mesmo. Levar uma sala de aula... não é brincadeira. Não é. Ser professor... Por isso, Anitta, eu vou usar esse momento para falar. Eu estava dando muita consultoria para pais, no particular, né? Trazia os pais. Mas na hora que eu me vi como professora, tocando minha sala de aula tão bem, e vendo outras professoras com tanto desafio, eu não me sinto melhor do que elas em nenhum momento. Mas eu vi a necessidade de estender a mão e ajudar. E nem sempre dá para ajudar na sala dos professores, num corredor, sabe, de escola. Então, assim, meu conteúdo é justamente para ajudar, porque é difícil, é uma sobrecarga tremenda, sabe? É uma pressão, é um julgamento e são raras as pessoas que querem estender a mão, né? Ai, por que você está fazendo isso? Porque eu aprendi com as canadenses de 60, 70 anos que estudaram nas melhores universidades do Canadá e dos Estados Unidos. Elas vieram para cá para dar treinamento, para me ensinar essas coisas. Eu tinha o privilégio de ter uma sala de aula com 10 alunos. E eu tinha uma assistente. Isso é um sonho. Eu deixei isso para ensinar outras professoras a lidarem com esse desafio. Mas eu continuo sendo a mesma Jéssica Zuzzi, que dava aula em 4 escolas e ia a pé de uma escola para outra, entrar. O professor sabe que é assim. Você pega a aula em tudo quanto é lugar. Era sala dos professores que não tinha cadeira pra gente sentar. Era escola que não tinha giz. Eu tinha que levar um paninho molhado de apagador, lavar entre uma aula e outra, e aquele paninho fedia, ficava nas minhas coisas, porque não tinha onde deixar, não tinha armário. E assim, eu tenho essa trajetória toda do pedagógico. Aqui estou hoje, me certifiquei, estudei, fiz curso, escrevi livro, biriri, barará, mas é pra ajudar. Sabe? Porque a gente fica muito perdida. E às vezes a gente dá uma diquinha boba que muda a vida das pessoas. E aí, por exemplo, o treinamento que eu faço com professores é muita vivência. A gente trocar de papel. A gente se sentir na pele do aluno, né? E aí faz ela mudar um pouquinho. Vai resolver? É passe de mágica? Você nunca mais vai ficar estressado? Não, mas vai ser menos. Bem menos. E a forma que você vai lidar com os seus desafios vai ser melhor. Você entendeu a sacada? Então, tipo assim, vai facilitar. Não tem como dar errado, não tem como ser pior, né? Não tem como piorar, né? Foi o que eu falei, no começo é difícil porque você acha que não vai ter resultado. E você se sente uma trouxa sendo gentil com o aluno grosseiro e ele não tá sendo gentil de volta com você. Mas ele vai entender, no fundo ele vai entender. Gente,
Eu agradeço imensamente a participação de todo mundo aqui. Muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Se depois vocês quiserem... Ah, boa noite, professora. Ah, chegou agora, é? Ó, a Pan também. Foi aluna minha. Ó, só aluna aqui, meu. Ih, meu Deus, se eu estiver falando asneira, tô lascada. Eu vou começar... vou começar a bloquear a aluna aqui, porque vai que eu falo alguma coisa que eu faço em sala de aula e eles... Mentira! Aí eu tô lascada. Aí eu fecho meu Instagram. Obrigada, prima. Obrigada mesmo, de coração, viu? Obrigada... Olha lá, a Mariângela também trabalhou comigo. Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo, viu, Simone? Que bom que fez sentido pra você. Olha lá, a Pan foi uma também que influenciei até no inglês, né? Que não gostava de inglês. Aí começou a gostar. Depois das minhas aulas. Fala que é, por favor. Vai até pros Estados Unidos, vai me trazer presente. Victoria's Secret. Gente, olha lá, ó. Olha lá, o Gleicon também, era outro. Você não sabe o verbo to be, eu esgano. Ai, meus amores. Então, ó, boa noite pra todo mundo. Muito obrigada, Maria Ângela. Foi muito bom mesmo saber que você estava aqui, que você foi uma professora que eu me espelhei muito, sabe? Sua seriedade com a educação. Muito obrigada mesmo. Olha lá, aí, gente, quem gosta de inglês? Fala pra mim. Ninguém gosta de inglês. É um e outro, raramente, que gosta de inglês. Tava lascado. Mas é isso aí, meu anjo. Um beijo pra todo mundo. Vejo vocês na próxima terça. E muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada pelo feedback, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau, pessoal.